Estamos aqui em mais um Esquina de Escriba, a nossa esquina. Para quem? Olha só, se você escreve, mas ainda não publicou, puxa um banquinho. Se você escreve e já publicou, puxa o outro banquinho. Se você é um leitor ou uma leitora apaixonada, puxa o terceiro banquinho, tá? Porque essa esquina é uma esquina que traz quem? Escribas. E quem são os escribas? Aqueles que escrevem, aqueles que têm prazer e satisfação em escrever, ok? E nós estamos aqui hoje com a Regina Dias. E eu vou apresentar o livro dela, que é o Paulistana, ok? Olha só, é um belo livro, muito bem, vamos dizer, diagramado, ok? É um livro que ele tem, deixa eu pegar aqui para vocês, ele tem ilustrações, tá? Não sei que a luz aqui nos prejudica, mas eu espero que vocês vejam, ok? O livro, então, é um livro muito bonito, e aí é que está. E não só bonito, né? É um livro muito bem trabalhado, com textos que eu acho primorosos, textos curtos e que vão no âmago, né? No nosso âmago da leitura. Essa palavra é boa, né? Âmago. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Um que peguei aqui, né? E eu gosto de muitos que estão aqui. Eu diria até que eu gosto de todos, mas é claro, quando a gente tem uma seleção de textos, a gente vai tendo as nossas preferências. E eu vou ler um aqui que eu gosto muito, que chama Pés. Vamos lá. Meus pés andam duros, rijos, olho-os com complacência. Tem mais de 60 e voam. Vão comigo perambulando pela noite, correndo atrás de minha sombra, opaca e mansa, agora mais mansa. Ponto extremo para quem inventa mãos poderosas que os deixem moles, tranquilizados, como um animal anestesiado com dardo. Observo como observo o tempo na janela estreita. Corri, debati, nadei, dancei. Pés descalços, sob a torre em que me finco. Então, esses são, não, são os pés, né? Mas é o texto pés, tá? Então, primeira pergunta aqui para a Rê, agradecendo ela aqui Eu no, que no agradeço. nosso esquina, né, de escribas. Ô, Rê, diga uma coisa para mim. Quanto tempo você levou escrevendo essa beleza do Paulista? Obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui. Fernanda, eu escrevo há muito tempo. Acho que quando eu comecei a escrever na vida. Eu sempre inventei coisas, escrevi, mas elas não iam para frente. E aí, com a idade, depois do trabalho, depois dos filhos criados, eu comecei a rever algumas coisas que eu tinha escrito. E entrei em alguns cursos na pandemia de oficina, de trabalho, e começou a me aguçar muito a vontade de estar escrevendo como trabalho, né? Eu fui muitos anos editora de cinema, eu parei por circunstâncias X, trabalhei bastante, e então o livro começou há muito tempo. Ele começou quando eu me dei conta que eu podia colocar alguma coisa no papel, né? Ele tem Perfeito. muito tempo. Eu vou pegar um gancho aqui, né? Eu também fiz cinema, né? Você sabe É, disso, né? eu E aí eu sei. tenho uma pergunta para você. Até que ponto o cinema, e você disse, né, trabalhei com edição, né, de filmes, montagem, até que ponto a linguagem do cinema, a linguagem cinematográfica influencia na sua escrita? Olha, eu acho que ela é praticamente uma consequência, porque eu tendo feito longa, tendo feito curta-metragem, tudo, o maior tempo eu trabalhei na publicidade, numa época brilhante da publicidade, e trabalhei com muito humor, com muito.
ator e o tempo reduzido e passar a comunicar com segundo. Então, eu acho que 30 faz segundos. todo sentido, faz todo sentido essa proximidade entre conseguir, primeiro, fazer uma imagem. Eu gosto muito quando o meu texto tem uma certa imagem. Quando você fala o pé, eu quero alguém para deixar os pés anestesiados como um animal anestesiado com dardo. Eu vejo essa imagem. Então, eu não é de propósito, acaba saindo. Mas eu acho que tem todo sentido eu ter sido editora há tantos anos, sou, e a leitura de cinema, eu trabalho com cinema, estudo com cinema e principalmente com edição. Eles acabam tendo realmente uma similaridade para contexto deles, né? Com certeza. E no Paulistana tem muito isso, né? São textos muito concisos e fechados. O que quer dizer fechado? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou escrever conciso, mas perdem o começo, meio e fim. Fica conciso, não sei, né? E aqui não, né? Aqui a gente tem os textos todos muito bem costurados, né? Neles mesmos, né? É, E por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que tem muito a ver com o cinema, sim, né? Com certeza. Né? Como se fossem fotogramas ou cenas, fotograma meio exagerado, né? Mas como se fossem cenas, né? Que começam, É, se desenvolvem e terminam, né? E essa coisa da imagem, né? E que você fala né? Conseguir uma imagem no texto é um gol, é, né? É fazer o gol, né? É uma... difícil, porque É, ele às vezes me vem primeiro a imagem. Muitas vezes me vem a imagem, e a partir da imagem eu construo em volta. É muito inconsciente tudo que acontece comigo. Às vezes eu tenho um depositário, assim, eu sento e sai. Tem uma coisa. é, Claro que depois de trabalhado, você sua para ter um livro, você se desdobra, é o seu dia a dia, você trabalha, trabalha. Eu vivo revisando, né? Mas é, a primeira imagem me vem primeiro, né? e é assim que... Eu tenho uma amiga que diz assim, uma amiga que é uma neurocientista, né? E ela fala isso, ela diz assim, vocês acham que o Caetano planeja quando vai fazer a música dele? Ele não planeja, ele chega lá e faz, né? E eu entendo o que ela está dizendo, né? Não é? Claro, ele pode até ter, me veio essa frase, ou me veio essa, né, essa melodia, mas na hora de fazer mesmo, você vai lá e faz. E eu acho que isso acontece com todos, acontece com escritores, né? Você tem que ir lá e fazer, né? É o fazer. E sem dúvida nenhuma o que você está dizendo, depois retrabalha, né? Depois tem o retrabalho, mas é o né? Você tem Que é a que. revisão, né? Mas você tem que ter uma certa. Eu ganhei também nesses anos uma certa liberdade. Então, assim, não faz mal que eu escrevi ele assim. Eu guardo e depois eu dou uma olhada nele. Eu guardo vários. Depois eu falo, nossa, aí eu vou retomar. Eu falo, mas aqui liga com aquele. Entendi, Tem uma coisa assim entendi. que sai muito da música, sai muito daquilo que você leu na vida, ou de que você vive, está vivendo, viveu. Acaba, acaba aparecendo, né? Sei lá. Eu não sei te dizer assim com... Eu acho que a sua amiga tem razão, não me comparando, mas ele aparece, o texto aparece de uma situação X. Eu vou na janela aqui, tem uma varanda no apartamento, eu olho o sinal, o semáforo, acontece alguma coisa lá, eu já vi a luz do semáforo no piso, do asfalto molhado, aí Já tem a imagem, né? E a imagem que você tem a ver com o cinema, né? Isso que é curioso, né? Porque tem escritores que é a ideia, né? Ele tem a ideia, né? A exato. ideia que é o gatilho para ele, né? Você é bem a imagem, né? Pelo que você está contando. Aí você falou aí de que você fez oficinas, né? Essas oficinas te ajudaram? Me ajudaram muito. Faz
3 anos que eu faço oficina com o Eduardo Afonso, no Rio, que é crônica, mas ele é uma pessoa muito sem regras, assim, muito livre o curso, então permite que ele me proponha uma crônica e eu escrevo uma poesia e Tudo tudo bem. bem. Uhum. Eu discuto com ele que muitas coisas no livro ele considera crônica, porque ele falou, não, você contou um fato que você viu e tal, e eu consigo entender esse fato. Depois eu fiz com o Bressani, que eu gostei demais, tinha bastante coisa para ler, bastante coisa para escrever, conheci muita gente legal. E eu fiz mais de uma vez com o Paulo de Tarso, fiz Ok. Haikai, que tem uma similar, eu venho do Haikai também, da interesse pelo Haikai. Uhum, uhum. E o Paulo é um professor que muito atento ao Fernando Pessoa e ao Haikai, então eu consegui fazer os 2 cursos. Olha, Fernando Pessoa e Haikai. Gente, só um É, parênteses aqui, né? Para quem está aqui na nossa esquina, o Haikai é uma poesia japonesa, é considerada a menor forma poética do mundo, ok? E, então, vou aproveitar aqui e fazer um parênteses para falar um claro. Haikai que eu amo muito, que é de um cara chamado Issa, Issa, tá? Que é assim: vou-me embora e tu ficas 2 outonos, né? Lindo, né? É bonito, é bonito. E existe também haikadistas brasileiros. O Leminski, Paulo Leminski, poeta paranaense, universal, né, nessa altura do campeonato, ele tem um também bem brasileiro que fala assim: para que cara feia na vida? Ninguém paga meia. É um haikaiá brasileira. Ele é maravilhoso, ele traduziu, baixou, né? Sim, ele tem um livrinho, inclusive, e ele tem um livrinho que é da Brasiliense, editora que nem É, existe mais eu tenho, eu praticamente, né? tenho, eu tenho, eu Pronto, tenho. chama Baixou, e que é maravilhoso, muito ousado. O Paulo Leminski era muito irreverente, né? Uma irreverência autêntica e talentosa, que a irreverência ela tem que ser talentosa, senão é melhor É, nem melhor não mexer. ousar ser irreverente. Ela tem que ter talento. É, Eu vou, ele é um pé do meu caminho, com certeza. olha só, olha só. E interessante isso, Fernando Pessoa, Haikai. Eu acho que você está falando do repertório, né? Do quanto é rico e importante. Escritores têm que ter repertório, né? Sim. E esse repertório, ele não precisa ser considerado assim, repertório, o número de livros que você leu, né? Os livros que você leu também, os filmes que você assistiu, mas aos repertórios da própria vida, né? Que experiências é que você viveu e que você pode contá-las, né? Mas isso é muito importante, né? Não tem milagre, né? Não dá para É, ser... eu acho que tem uma situação também que você tem, não é atenção, mas e que você vê as coisas acontecendo e consegue tomar contato com alguma coisa mais dentro de você. Então, eu não vejo só uma criança de rua deitada. Eu penso na cola que ela está cheirando, como essa cola. Assim, então, eu agora eu fiz um que não está nesse livro, mas aquele bebê de bruços na areia. Então, eu escrevi só isso. Eu falei, não tem nada para se dizer quando tem um bebê de bruços na areia. Onde a gente chegou para Estou ter uma falando daquele situação bebê imigrante, né? Que aparece morto na praia, acho que na Espanha, né? Sei lá, Itália. Sim. e aí? O que você tem para dizer quando o bebê está de bruços? Então, acho que não é só a experiência, acho que funciona A alguma coisa sensibilidade também, maior. né? A experiência Ninguém da ensina, sensibilidade. mas a experiência é muito importante, mas você tomar nota dessa experiência, né? Você toma notas? Aliás, conta aí para gente. Eu tomo nota. Literalmente, você, por exemplo, quando você viu no asfalto, né, o sinal no asfalto molhado, você escreveu isso? Escrevi. Um farol vermelho iluminando o chão, E molhado de chuva. você, e você
Eu faço pergunta, o pessoal adora o fetiche, né? É bloquinho, caderninho? Onde é que você anota? Não, eu não tenho nenhum fetiche desse, não, mas eu Mas o adoro povo tem. cadernos pequenininhos. Eu adoro cadernos Tem pequenininhos. cadernetas, vamos dizer. É, mas não é bloco Mostra aí, mostra uma Não, aí. eu não sei se Você eu tenho, olhou aí? não sei se eu tenho, mas as pequenas eu não tenho, mas eu tenho esses caderninhos, assim. Ah, ok, ok. Esses não Eles, são de colocar. Esse aqui eu sento ali e falo, pouquinho. Com as aulas com Carrascosa, Paulo, Bressani, é, e o Eduardo, eu agora tomo posse da tela, né? Eu às vezes nem anoto, às vezes vem direto vê aqui, eu direto. guardo aquela frase eu guardo aqui, fica numa pasta e de vez em quando eu dou uma olhada Ah, você nela. põe na pasta no computador. Quando você fala tela, é no desktop. E, Isto, desta. e essa pasta tem um nome? Que nome você deu? Às Notas? vezes eu tenho Frases? ideias, Ideias. E aí você vai e põe ideias. lá, mas você retoma, volta, porque tem um Ah, problema com as notas, né? Que às vezes as pessoas fazem nota, mas elas nunca voltam. Quer dizer, nunca. não, eu volto como trabalho. Eu falo, bom, então acabei de almoçar, tomei café, vou sentar Deixa eu olhar aqui, lá. deixa eu olhar lá. Pode ser que não aconteça nada, mas Entendi. eventualmente uma delas tem a ver com aquele dia ou aquele momento da vida, né? Eu acho que é um esquema de funcionar, de produção. Então, hoje você poderia dizer que você é uma escritora full-time. Mesmo quando você não está escrevendo, você está escrevendo. Ai, será, Fernanda? Eu acho que Ah, estou eu sou tão perguntando. próxima eu sou tão próxima dessa escritora, porque faz tanto tempo que eu guardo, que acho que eu sou full time agora. Agora eu sou full time, né? Tenho trabalhado também em desenvolver o marketing para poder não deixar o livro morrer na gaveta, morrer no armário então isso também me obriga a trabalhar bastante, tendo ideias para a divulgação dele, né? Vamos falar disso agora. Como é que Uhum. você está? Porque parece que tem uma coisa que a gente já entendeu, né? Quem divulga o nosso livro é a gente mesmo, né? Não é a editora, né? É a Isso, gente, sim, né? é E a como é que você gente. está fazendo isso? Você estava Eu, comentando, porque a gente tem sempre um cafezinho, viu, gente, antes aqui da nossa hã? esquina, e no cafezinho você estava comentando que você criou uma página, inclusive, eu está criando uma página no Instagram, não é? Com o nome do livro, como é que é isso? A página no Instagram chama Paulistana Livro, né? Perfeito. E uma vez, né, nesses grupos do Eduardo, eu ganhei de presente no aniversário meu a leitura de alguns textos meus, dos meus colegas, que sempre são curtos, né? E então, depois que o livro estava lançado, uma amiga minha que está trabalhando comigo, a Verônica, ela falou: Olha, a gente podia convidá-los para ler o que eles quisessem ler. Então, eu posto pelo menos uma vez por semana alguma pessoa que é amiga, que eventualmente é muito tímida até, as pessoas, mas se prestam a fazer esse trabalho que está virando quase como chama, um projeto, né? Então, todo mundo lê um É pouquinho, isso. todo mundo gosta muito Eu de já vi. fazer. Hum. É, como eu sou editora, eu fiz um padrão de imagem para ele, né? Então sai todo mundo preto e branco. E essa página, às vezes eu ponho alguns trechos do livro, às vezes eu faço alguns clipes com algumas coisas curtas, faço uns clipes, né? E tenho tentado, né? Divulgar, porque é o que você falou, a gente conta com a gente mesmo. Com a gente mesmo, né? Eu estava, inclusive, conversando com a Rê, né? Que é uma Dani, que é uma pessoa que trabalha com marketing do livro, ela sempre diz uma frase que eu acho que de tudo essa frase eu nunca vou esquecer. Quem divulga o livro da gente é a gente mesmo. Se a gente não der bola para o livro da gente, quem vai dar? A pergunta dela. Se você não está empenhado, quem vai, né, Ah, fazer isso? Como é que foi como é que foi o encontro com a editora? Conta para gente. Você tinha um projeto, e é, aí? Quer dizer, terminou o livro, e aí?
Não, eu não terminei o livro, eu tinha esses textos todos, um atrás do outro, Ok. e com uma cara assim. Na pandemia, eu tentei fazer alguns livros na Amazon, cheguei a fazê-los. Então, eles são resultado também desses pequenos livrinhos que eu fiz aqui no tempos da pandemia. Era uma forma de eu produzir alguma coisa. Eu não sabia nada de como caminhar para uma editoração. Aí eu tentei, quando eu tinha um projeto fechado, eu comecei a procurar editoras. E eu recebi muitos nãos. Não tinham sequer lido. Claro, Não, a gente não está aceitando, crônica, não sei o quê. É um claro. pouco estranho o formato. E aí a amiga minha também, que duas amigas que lançaram o livro na Inverso, falaram, olha, você não vai falar com a dona Cris Jones, né? É. Ah, E a Cris foi muito receptiva e ela me mandou rapidamente esse tipo já feito de estrutura que eu achei muito bom, porque ele virou quase uma coisa que você pode abrir a qualquer hora e ler sem ordem. sem ordem, ele não tem ordem. Eu não li em Ele não ordem, por tem exemplo. ordem. Não. Ele não tem ordem. Então, eu tenho experiência de pessoas que abrem de vez em quando, lê uma coisa e fecham. Ele Isso. ficou um pouco assim. E eu gostei muito de como ela propôs essa forma aí de impressão. E ela colocou fotografias, e eu não havia gostado. Não tinha gostado muito das fotos ilustrando. Entendi. Aí eu falei, ó, eu gosto Entendi. tanto mas isso é, por exemplo, são as pernas da minha mãe. Lua de mel em Paquetá. Eu vou ler, hein, gente? Ó. Lua de mel em Paquetá. Papai fotografou as pernas de minha mãe na praia. O que mais gosto nesta fotografia, além da sensualidade, é o lambe-lambe ao fundo, olhando torcido para o que ocorria. É que não, né, é ruim aqui, mas tem um lambe-lambe É, aqui, hein, gente? O ângulo ajuda a curva dos joelhos a acompanhar a curva da ilha lá na frente. Pernas de mar. Ok? Então, esse é o Lua de Mel em Paquetá. Ok. Continue fica aí. sugerido, né? Fica sugerido. Eu É. gosto muito dessa foto, que o Lambi Lambi está estranhando o fato do meu pai ter uma câmera na praia e não chamá-lo, né? Ó, gente, aí os mais novinhos. Vamos lá, lambe-lambe. Lambe-lambe era o cara que tinha uma. A máquina era de um grande tamanho. E o lambe-lambe não é, tem a ver, porque ele lambia mesmo, né? Tinha que lamber a chapa que ele punha, não é isso? É, é uma loucura isso, né? E aí Lambe-lambe. a Cris falou, bom, mas você não põe fotografia, você tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho um desenho, eu desenho um pouco. Ela falou, manda os seus desenhos. Eu mandei uns desenhos de uma fase que eu desenhei na vida. E são Aí bons. ela me entregou nesse formato. A gente conversou, trocou algumas páginas de lugar, alguns desenhos eu substituí, ficou pronto muito rápido. Isso eu Então, eu acho que achei dá uma beleza, dá uma riqueza. Por isso que eu digo, esse livro ele teve uma felicidade, eu teve, acho. Teve teve. um encontro entre... Porque você poderia Exatamente. só fazer um livro com os textos. Eles são bons o suficiente. Poderia ser um livro, um texto depois do outro, né? Mas o fato de ter tido esse casamento, olha aqui uma foto, olha ali, e as ilustrações, e a mudança, ele é muito livre, né? Ele muda, inclusive, os tipos. Isso foi muito feliz para Foi. esse projeto. Então, foi um encontro bacana, eu acho. É a Né? pessoa que fez isso, eu gosto muito dela lá na editora, ela está inclusive aí citada, que é a Adriane Baldini. É uma pessoa Tá aqui. muito competente. Olha só. Capa, ela fez a capa, o projeto gráfico e direção de arte. Adriane Baldini. Perfeito. Uhum. A coordenação é da Cristina, né? Isso. Jones. Revisão é do Carlos W. Jorge. Ilustrações e fotos é da Rê, da própria autora.
E imagem de capa, né? Isso é o metrô, não é? É, É, né? metrô. É Esse cara do Ronaldo Santos, né? Muito bacana, muito também bacana. foi proposta da editora essa capa. É, Eu tinha ela é uma, muito eu boa, tinha sim. uma, eu tinha uma Ela é muito sugestão boa. de capa que era uma foto minha bem garota, assim, tipo 20 anos, 3x4. E eu achei interessante que a Cristina falou: olha, gente na capa, só se você for assim, o, É, é. o Só Jorge se for Amado, assim, o Paulo Coelho, né? Esse pode você não pode ir ser. para a capa. É, não, é verdade, é verdade. Gente, olha, e atenção aqui, o livro tem um subtítulo, que é justamente Crônicas de um Minuto. É importante esse subtítulo, porque quando põe paulistana, né, a pessoa lá na livraria, ela pega o livro, paulistana. O que será que é? Mobilidade urbana? Sei lá o que passa na cabeça das pessoas, né? E aí, de repente, opa, Crônicas de um Minuto. E é uma brincadeira com também um vídeo, né? Teve um festival muito famoso que se É. chamava justamente Um Minuto. Rê, onde é que a gente compra o livro? Está na Amazon? Primeira pergunta. Tá na Amazon, tá na Amazon, mas como é paulistana, você tem que digitar paulistana Regina Dias, a busca fica mais rápida do que só paulistana, Ok. porque paulistana remete a outras edições de coisas de arquitetura, às vezes, ou de projeto. Então, às Sei. vezes, pondo Regina Dias, ele ajuda a chegar. E vem E o cá, próprio site, o e, site e da o editora site da editora, que é a Editora também está à Verso. venda. E Eu como eu vou. lancei na Hum. Livraria da Vila, também tem no site da Livraria da Vila. Ok. Eu vou colocar, gente, que eu sempre, né, na descrição aqui do YouTube, lá embaixo, eu vou colocar o site, o endereço, para vocês clicarem, se quiserem ir direto no site da editora. Se não, a dica é essa, tá na Amazon, tá no site da Vila, tá, ou seja, é um livro achável, porque isso também é muito importante, a gente tem que fazer livros acháveis. Se a gente É, fizer livros não acháveis, a coisa complica, não é isso? é, é verdade. Eu botei um link na bio do Instagram também, que remete E o a. seu Instagram eu vou colocar também na descrição do, Tá do, ótimo. do, do nosso vídeo aqui. Se você tiver, por acaso, o já está pronta a página só do livro no Instagram? Tá. Ela chama Paulistana Livro. Pronto, Né? então também vou puxar essa página, tá, gente? Para interessou, vai lá, né? E como é que chama? E chega perto, né? Porque vale a É, pena, tá? Volto a dizer, é um belo livro, né? É uma leitura gostosa, inspiradora, né? Eu acho assim, escribas se inspiram muito com escribas, né? Na com verdade, certeza. a gente se inspira com coisas, né, que a gente A gente lê. reescreve. Então, vale a pena olhar esse livro, né? E ler esse livro da Rê. Rê, e aí, já está pensando no segundo? Eu tenho um traço dele já. Estou pensando já. Estou fazendo a mesma trajetória, colhendo coisas, reescrevendo, mas eu pretendo trabalhar no comecinho do ano que vem, porque eu precisava de um tempo mais, porque o impacto visual desse me cobra um pouco inconscientemente que ele também seja nessa. Claro, claro, Existe de mim uma coisinha a mais, né? a síndrome do próximo. Eu não sei o que é, porque eu só tenho esse, então Então, eu a estou com a síndrome do síndrome. segundo, né? Mas A eu tenho síndrome do sim. segundo. Eu tô Mas não, mas tendo. é importante, né? É aquela esteira do escritor que a gente fala, né? É bem importante. Acho que É, nesse ponto você tem mais experiência, né? é, Do segundo, né? Como é que vai ser? A gente aprende com o primeiro um pouquinho. claro.
E aprende principalmente, né, na... Bom, aqui eu vou ler para vocês, ó, a orelha, hein, gente? Na orelhinha, na segunda orelha, né? Regina Dias, membro da Associação Brasileira de Cinematografia, emérita na Associação de Montadores de Cinema, editora cinematográfica pela Escola de Comunicações e Artes, a mesma que eu fiz, a querida ECA USP, e sócia É, fundadora da Companhia de Cinema. Então, olha que interessante, é muito ligado ao cinema, né? E eu acho que você encontrou a chave mesmo, é isso. é, é. Essa aqui não foi feito nada, né? Poderia ter aproveitado, né? Numa segunda edição, pode aproveitar essa parte aqui, entendeu? Que isso eu também tenho aprendido, né, gente? Aproveitar para, né, o livro, mas ele está impecável. Ele está Muito obrigada. impecável, e parabéns. E aí, quer falar, falar as últimas palavras aqui? Espero que eu tenha conseguido alcançar alguém que tem vontade de fazer ou que está no caminho, porque parece que é muito trabalhoso, mas é de um prazer enorme você ver esse filho solto no mundo, né? Porque, como você falou antes para mim, você não é mais dona dele. Não. Depois que publica, acabou. É, Agora, e agora o aí livro ele pertence aos seus leitores, não mais a e eu você. gostei muito desse convite, eu acho que você está fazendo um trabalho bem legal, porque essa difusão é bárbara. Difundir isso, o trabalho que a gente pode realizar com as nossas experiências, com aquilo que a gente tem dentro, precisa sair, encontra o outro parecido que te encontra também, acaba te vendo. É muito legal, é muito gostoso. Não, Então, gente, é É, isso aí. Nós ficamos aqui com a Regina Dias, né? Paulistana, também gosto muito do nome, paulistana, né? Não é carioca, é paulistana. E aí, deixa eu falar, para falar aqui, né? Vocês podem estar achando estranho, tem uma coisinha aqui no meu olho, gente, mas isso é uma pequena cicatriz que vai sair. Eu tirei uma coisinha e ficou a cicatriz, porque eu vou tirar os pontos sexta-feira que vem. Mas aí eu tô usando, na verdade, um band-aid, mas disse, não vou aparecer de band-aid aqui, que vai ser pior. Então, só esse toque. E olha, então esse é o nosso Esquina de Escribas. Gostou? Aproveitou? Curte, tá? Põe o polegar aí, porque essa é uma métrica boa para mim, boa para a Rê, e boa para todo mundo, na verdade, né? Essa métrica da curtida. Compartilhe também, tem um botãozinho lá, compartilhar. Então, você conhece gente que gosta de escrever, que escreve, ou tem dúvidas, quer escrever. Bom, né, essa turma conhece? Compartilha. Manda lá no compartilhar, vai o linkzinho, e aí a pessoa clica e ela assiste. E tão importante quanto também se inscreva no canal, né? Porque ao se inscrever no canal, os algoritmos do YouTube diz, opa, esse canal aqui está agradando, e ele mostra para mais gente. Trabalho de formiguinhas exatamente. letradas, escribas, formiguinhas escribas, que somos nós. Tá bom? Então, Rê, imensa satisfação, viu, Eu querida? também, foi muito prazeroso, muito obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha, maravilha. É isso aí.